Paz, Irmandade. Bora lá pro capítulo 3 do livro de Marcos, Novo Testamento? Vamos seguir. Vamos seguir, que o nosso Senhor está nos abençoando e a gente está conseguindo acompanhar as leituras. Oremos. Oh, querido Senhor, nós te agradecemos por este dia, por tudo que o Senhor fez por nós até agora. Nosso coração está alegre em participar mais uma vez desta leitura. Nos conduz para mais perto da verdade, que é a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Bora lá, gente, sem perder. Deixa eu ver se tá bom aqui, né? Eu já ia começar a ler. Vocês sabem que eu gosto, às vezes, quando fica meio tortinho, né? Eu gosto de riscar. Acho que assim até tá boa a altura. Vai ficar um pouquinho menor, mas é melhor para eu colocar a mão embaixo. O capítulo 3, ele já inicia com mais milagres. Vocês lembram que eu falei? Bem dinâmico, né? Marcos é assim. Vamos ler do 1 ao 6. Do 1 ao 6 diz assim. Deixa eu pegar uma marca-texto, já deixar aqui perto. Já dá vontade de sair grifando tudo. Eu já risquei assim, ó, para facilitar a nossa vida, né? Bora lá. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Já vamos grifar. Jesus estava ali novamente e um homem com uma das mãos atrofiada. Grifa aí. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria, ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido? Lhes perguntou, né? Na verdade, ele perguntou para aqueles homens, os doutores da lei, os mestres da lei ali, né? Os fariseus. E aí ele levante-se e venha para o meio, ele disse para o homem, e para eles ele disse assim no 4. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? O que é permitido fazer no sábado? Eles, porém, permaneceram em silêncio. No 5 diz assim: olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem. Gente, isso aqui tá falando quem é que estava com raiva e triste? Jesus. Olha que coisa interessante. Por causa do coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu. E a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Ó, que coisa pesado, né? É incrível ao mesmo tempo, né? A gente fica assim, com perdão da palavra, de cabeça de ler algumas coisas na Bíblia, né? Quando a gente vê aqui no 1, mão atrofiada, possivelmente era uma mão que não era desenvolvida, sabe? Menor que a outra. Algumas traduções diz mão mirrada, né? Mão atrofiada. E não havia cura para esse tipo de paralisia. No versículo 2, Jesus estava sendo observado para ver se ele curaria no sábado. Deu para perceber isso, né? E para que eles queriam isso? Para acusá-lo, né? No sábado. Então, eles estavam de olho se Jesus ia curar no sábado. Aqui, a gente leu só o capítulo 1 e o 2, aqui é o 3, só que aí você fala assim, nossa, já é muita coisa, eles já estão conspirando aqui para matar Jesus. Como assim, Diana? Lembra que eu falei que esse evangelho era o menor deles, de todos eles, dos 4? Então, aqui as coisas são muito dinâmicas, tudo já começa muito rápido. Marcos já traz vários elementos, só que aqui no texto já tem mais ou menos 1 ano do ministério de Jesus, gente. Então, vamos perder o foco não, bora. Os religiosos e os fariseus, eles estavam então vigiando, né? Eles estavam de olho aqui, vigiando porque eles acreditavam que não podiam nem fazer curas no sábado, né? Nem se fosse, aliás, só se fosse, né? Para salvar vidas. Por isso que Jesus fala assim: o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Tá vendo aqui? Então, tinha uma regra que eles entendiam, por exemplo, que só Deus poderia curar no sábado. Só Deus. Os médicos não podiam. Olha que coisa doida isso, né? Fui fazer a pesquisa e eu fiquei pensando, eles debatiam, inclusive, se poderiam
orar por doentes no sábado. Nessa época eu pesquisei e aí eu descobri que tinha um grupo de fariseus que eles chamavam Chamai. E esse grupo, eles proibiam orações pelos doentes no dia de sábado. Olha que coisa impressionante. Então não podia nem orar por doentes no sábado, por isso que eles estavam vigiando Jesus. É impressionante, né? Proibir orações no dia, porque é um dia santo. É incrível isso. E no versículo 4, aí Jesus faz uma analogia para demonstrar que o bem pode ser feito no sábado, né? Mas o mal não. Ele está perguntando para eles, né? Isso ele fala no versículo 4. Ó. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Né? Mas eles ficam em silêncio. Misericórdia. Nós só podemos clamar por misericórdia, né? Isso de nós, né? Porque deles já foi. Agora, misericórdia de nós que temos acesso a tudo isso, que a gente não possa repetir esses mesmos erros, né? No versículo 5, a gente consegue ver as emoções de Jesus. Vocês viram isso? Raiva, olha aqui, ó, né? Ele ficou entristecido. A gente consegue ver as emoções de Jesus. E hoje ainda é assim. E a gente pode trazer isso para aplicação prática para os nossos dias e para as nossas vidas. Que a gente possa se preocupar com as nossas ações, como estes homens aqui. Para que a gente não entristeça o nosso Cristo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos vê. Ele está conosco o tempo todo, né? Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, nós não podemos esquecer disso, e assim também o seu Espírito. Então ele sabe tudo o que nós pensamos, ele sabe o que nós sentimos, até mesmo antes de falar ele sabe, né? Então nós precisamos nos preocupar com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente alegre o coração do Senhor, né? E a gente já aplique isso às nossas vidas. Continuando no texto, aí ele vem para cá, ó, do 7, aqui, ó. Uma multidão segue Jesus. Do 7 até o 12. Do 7 ao 12, eles mostram, fala de vários lugares aqui. Depois vocês leiam. Isso mostra a popularidade de Jesus que estava crescendo, né? Jesus estava se tornando uma pessoa muito conhecida, muito conhecida. Do 13, aí em seguida do... Vamos ler só esse finalzinho que eu não consigo, eu ia tentar não ler, mas eu li. Diz assim, ó. Pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele. Gente, isso é impressionante. Vocês já tinham lido isso na Bíblia? Ó, de modo que os que sofriam de doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Lembra que eu falei que esses lugares celestes, esses lugares de espiritualidade que a gente não vê, essas zonas, né, de espiritualidade, se é que eu posso chamar assim, eu que tô chamando, viu, né, os estudiosos não. Esses espíritos que permeiam nesses lugares, eles reconhecem a identidade de Jesus, e aqui, Filho de Deus. É incrível, né? Aí, em seguida, ele vem trazendo aqui, do 13 em diante, ele vem falando da escolha dos 12 apóstolos. Os discípulos de Jesus vão ser escolhidos, né? Deixa eu virar aqui. E aí, a gente sabe que Jesus, como mestre, ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Em geral, os mestres, né? Como eles chamavam de rabi, né? Mestre. Era muito comum que os mestres escolhessem seus discípulos a dedo. Tinham que ser aqueles... Vamos chamar de meninos prodígios, sabe? Aqueles que tinham que estudar muito, muito mesmo, a ponto de ficar até melhores que os seus mestres. Mas os discípulos de Jesus, em sua maioria, quando a gente estudou isso lá no livro de Mateus, a gente viu um pouquinho, né? Os discípulos de Jesus, em sua maioria, eles não eram nem estudados, né? Letrados. E alguns, inclusive, eles não eram bem quistos pela sociedade. Tá vendo aqui, ó? Simão o Zelote, né? Judas era o traidor, que era ladrão. Aqui, ó, tem de tudo aqui, né? É como nós, né? Se a gente olhar para dentro das igrejas hoje, tem de tudo. Nós somos assim, né? Nós não somos diferentes, não. Bonitinhos. Nós estamos achando que, não, a gente é a última bolachinha do pacote. Não, né? Tinha o cobrador de impostos, tinha o zelote. O zelote ele fazia parte, o Simão aqui, ó, esse zelote, ele fazia parte de uma ideologia política muito radical antes, né? Ele abandonou tudo e foi seguir a Jesus. Então, isso mostra a escolha e revela algo importantíssimo,
que eles foram chamados por Jesus, escolhidos não pelo que eles eram. Eles foram escolhidos pelo que eles poderiam ser, se tornar. Eles eram pessoas que Jesus chamou e designou essas pessoas para curar, expulsar demônios, para fazer a obra dele, para segui-lo, né? Os discípulos, eles foram chamados para estar junto de Jesus. Junto. Quando eu li, eu falei, que coisa interessante, né? O 13 e o 14. Deixa eu ver se a gente consegue ler aqui. Eu vou voltar, tá? Pra gente ver aqui o 13 e o 14. Aqui, ó. No finalzinho. Diz assim, ó. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram, olha aqui, ó, vieram para junto dele. Então escolheu aqui também, os designou, escolheu esses 12, os designou. Aí o texto continua aqui em cima, para que estivessem com ele. Então ele chamou para estar junto, né? Para que eles estivessem com ele. Isso chama bastante atenção. É bem interessante isso, para estar junto de Jesus. Aí o texto dá uma confusãozinha na nossa cabeça. Por quê? Porque depois que ele escolheu os 12, ele começa aqui, do 20 ao 30, ele intercala uma outra história. Ele começa falando uma história aqui, aí no meio intercala uma outra história e depois volta para a história inicial. Então nós vamos ler, vamos fazer assim, nós vamos ler o 20 e o 21 e depois a gente vai pular para o 31 para a gente compreender. Então no 20 diz assim, ó. Então Jesus entrou em uma casa e a multidão reuniu-se novamente. De modo, ó, Jesus então em uma casa. Eu vou pegar aqui, balancei. Então Jesus em uma casa e aí de novo multidão, tá vendo? De modo que ele estava com quem, então? Ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Lembra que eu falei? Era o tempo todo fazendo, indo para cima, indo para baixo. É assim que Marcos descreve, né? Eles não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares, ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Olha que doido isso. Vocês já tinham lido isso na Bíblia, gente? Tá vendo? Ele tá lá dentro dessa casa com os discípulos, tem a multidão, a família chega e queriam levar ele à força porque falavam ele tá doido. É isso que tá escrito aqui, ó, fora de si. A família falou isso. Aí, daqui o texto, ele inicia falando outro assunto. E aí a gente já falou sobre esse assunto, que é aquela coisa da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele fala assim, ó, ele tá possuído, é pelo príncipe dos demônios, que é essa parte aqui, ó. Tá? E aí ele vem dizendo, ó, aí Jesus explica para eles, um reino dividido, não prospera. E aí Jesus explica tudo isso, sobre essa questão deles estarem blasfemando contra o Espírito Santo. Só que vamos voltar de novo pra gente entender. Jesus estava na casa, chegou a multidão, aí falaram, ó, sua família tá aí vieram para te levar à força. Aí no 31, a gente volta para que a gente consiga entender no 31. O texto continua aqui, ó, 31. Aí o texto volta. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Olha o texto, o familiar que estava lá fora, quem era? A mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora. Mandou chamá-lo. Eles estão chamando Jesus. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus vem e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam sentados ao seu redor, grifa aí, e diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, ó. Pois quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí é interessante, porque Jesus não foi compreendido nem pelos seus familiares. É possível ver isso nessa parte do texto, né? Nem os seus próprios familiares, né? E o texto mostra os familiares de Jesus do lado de fora da casa e os discípulos que decidiram segui-lo estão do lado de dentro com ele, né? Eles eram seguidores, nós lemos aqui antes no texto, que naquele pedacinho fala o quê? Que eles estavam junto, perto dele, dentro da casa. A família de Jesus, dá para entender, eles tinham medo das autoridades, porque as autoridades, nós lemos lá atrás, que já procuravam um jeito para matá-lo. Então, o objetivo aqui de Marcos, ele mostra no versículo 1, que é o quê? É trazer Jesus, essa ideia de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele retrata aqui, ele demonstra que a família está do lado de fora.
É possível entender. E nós? Qual a aplicação prática? A aplicação prática é, se nós formos chamados à conversão, se um dia nós nos convertemos, né, convertemos a Jesus, a gente diz que aceita, né, aceitamos, ou deixar assim, aceitamos a Jesus, então nós precisamos ser esses que estarão juntos dele. Não se trata de ser aluno de Jesus, de aprender regras, de conhecer a palavra para responder perguntas. Significa que temos um chamado, e esse chamado é uma vida com propósito. E que propósito principal é que seja o relacionamento com Jesus, como de fato é o que nós temos tentado fazer todos os dias, e que assim possamos aplicar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso.